Olá, meninos e meninas, eu sou Isabel Vega, trabalho com esse concurso, com o CACD, há mais ou menos 15 anos, então conheço bem o concurso e trabalho com português. E nesse caminho de estudar português, a novidade, né, que eu venho trazer para vocês é um módulo de aprofundamento, um curso de aprofundamento dentro da disciplina de português, que é um módulo de aprofundamento que vai abordar literatura. Tá? Então, é um módulo com 8 aulas. Essas aulas vão abranger a primeira fase, porque ao contrário do que muita gente pensa, né, que eu já escutei vários alunos dizer, porque a literatura a gente estuda para a segunda fase, meio assim, né, deixando de lado. E numa prova que tem muito mais questões de interpretação, né, dependendo do ano, e cada vez mais tem sido assim, tem muito mais questões de interpretação do que tem de gramática. Um curso de literatura eu acho que ajuda bastante o candidato, né? Não estou desmerecendo gramática, eu mesma, né, já dei módulo de gramática, acho que é importantíssimo também, mas a literatura ajuda exatamente na questão da interpretação do texto, né? É muito mais fácil você interpretar um texto do Cruz e Souza, do Antônio Vieira, da Clarice Lispector, do Guimarães Rosa, se você conhece esses autores, se você conhece o estilo literário desses autores, né? Você já tem assim como guiar o seu raciocínio na hora da interpretação, né? E eu não estou falando nomes aleatórios, estou falando nomes que já foram cobrados, né? Cujos textos já compuseram a prova do CACD na primeira fase. Então, volto a dizer, eu não estou preparando, a minha proposta não é preparar para a segunda fase. Exatamente por isso é que vocês não vão fazer questões discursivas, tá? Eu não vou trabalhar com questões discursivas, não vou corrigir questões discursivas. A minha proposta é a literatura para a primeira fase, tá? Para justamente vocês lerem o texto do Vieira, conhecerem o contexto do barroco em que ele se insere e terem então mais firmeza para responderem as questões de interpretação daquele texto com certo e com errado, né? Então, conhecendo, por exemplo, estou exemplificando aqui com Vieira, mas na verdade com qualquer outro autor, conhecendo o autor, o estilo da época, o tempo, né, de construção o tempo histórico mesmo, né, em que aquele texto foi construído, você consegue, né, com mais facilidade interpretar o texto e responder as questões. Isso dá uma vantagem grande para o candidato, que é ganhar tempo. Você não vai estar entrando em contato com aquele texto pela primeira vez no dia da prova, né? Você já conhece o texto do Guimarães Rosa, o texto da Clarice Lispector. Então, é mais um texto que você vai ler com tranquilidade, porque você já conhece, tá? Então, são 8, como eu já disse, né? São 8 aulas que vão compor um módulo. A gente começa do barroco e do romantismo e vai até o Guimarães Rosa, que seria a terceira fase do modernismo brasileiro, né? O Guimarães e a Clarice. Na verdade, não, a gente vai até a poesia de 70, né? A poesia do Desbunde, que também já caiu no concurso. Então, a gente vai do Antônio Vieira, que, né, a gente já chega aí mais ou menos no século XVII, e vai até o século XX, na década de 70, né? Então, cada aula dessas vai trazer um pouco da teoria desses autores e do período histórico, né, literário em que eles viveram, das características da obra deles, exemplificados, né, essas características exemplificadas por textos que já, né, fizeram parte da prova do CACD na primeira fase. E a partir daí, então, a gente vai, né, trabalhar, vou mostrar para vocês questões. Então, o curso vai trabalhar com teoria, vai trabalhar com os textos da primeira fase que já caíram, né, esses autores que já caíram, e vou trabalhar com algumas questões de interpretação para mostrar para vocês como é muito mais fácil fazer aquelas questões quando vocês já conhecem, né, tenham a teoria desses autores do período literário, né, histórico em que eles estão incluídos, tá? Não é um curso de gramática. É claro que eu posso até chamar a atenção para vocês em alguma questão por conta do sentido, da troca de algum vocábulo que de repente traz
uma mudança de sentido, mas não é o nosso foco. Então, o nosso foco não são as questões discursivas, nem a gramática. O nosso foco é trabalhar com literatura, com os autores que já caíram no CACD na primeira fase, com teoria e com alguns exercícios. Tá? Acho que vai ser um curso assim bem legal, não só para quem já conhece literatura e quer pegar um outro viés, né? E para quem não sabe literatura ou tem dificuldade ou sempre achou assim aquela matéria chata da escola, eu acho que eu vou trazer para vocês uma perspectiva que vai ajudar bastante. Eu estou confiante que esse curso vai ser bem legal, tá bom? Então, aguardo vocês, a gente se encontra. Até lá!